Fala Artista Geek, hoje estamos aqui, mais um react, mais um autista reage, e vamos ver o capitão mais humilde, Shin Kurosaki, de Bleach, né, mais uma vez um vídeo do analista aqui no canal, e hoje falando do pai do Ichigo, né, pra quem não manja de Bleach, esse é o pai do Ichigo, Shin Kurosaki. Então, vamos ver o que que o analista tem pra nos dizer sobre esse personagem incrível, então bora pro react. Mesmo você tão pecador é como o sol. Você, sem pecados, é como o sol. Sim, os poemas dele se conectam. Ishin Kurosaki, um marido, um pai e um Shinigami. Hoje falaremos sobre a questão da responsabilidade, da proteção, do dever e também sobre amor. Um amor quentinho que só Everything But The Rain sabe passar. Então já deixa o like, se inscreve no canal e cogite se tornar membro por preços a partir de R$ 1,99. Mais barato que muito cafezito por aí. Então, Verdade. não perca Ishin Kurosaki, ou melhor dizendo, Ishin Shiba. Um personagem que começa meramente como sendo um alívio cômico para a trama do Ichigo e que acaba por ser revelado como um protagonista de sua própria história do passado. Sim, é irônico pensar que tecnicamente Shin tem muito tempo de tela e nós até hoje tenhamos tantas perguntas e tão pouco sobre sua história. Isso é Shin sempre verdade. foi um personagem que tem seus mistérios, isso desde sua revelação como Shinigami lá atrás, quando Aizen realmente se torna uma ameaça. Desde aquilo, muitos se questionam o quão poderoso ele é, já que temos poucas demonstrações de poder desse personagem. Mas seus feitos, embora poucos, são realmente significativos. E eu acho que podemos começar nossa análise por um tópico muito profundo e que eu raramente vejo a fanbase de Bleach falando sobre, que é maturidade. Ichigo é um protagonista muito maduro para sua idade, basicamente o mais maduro do Big Three. E Isso é Bleach se verdade trata também. exatamente disso, uma jornada crescente sobre autoconhecimento e como lidar com a vida e, principalmente, com a morte. Ichigo lida com a perda da mãe de uma forma e Ishin lida com a morte de sua esposa de outra. O papel deles é diferente, pontos de vista e principalmente o conhecimento sobre esse advento. A jornada de Ichigo nos primeiros arcos o fazendo entender sobre responsabilidade, a questão de retribuir o favor, tentando de tudo para salvar Rukia, o ensinou muita coisa. E é muito bom ver essa conclusão sendo exposta durante a conversa dele com seu pai. E tudo isso no momento de maior revelação do personagem até aquele momento. Ishin se revela como um Shinigami na frente do Ichigo, um segredo que ele escondeu de seu filho por muitos e muitos anos, e que poderia levantar a Ichigo muitas perguntas, como por exemplo, por que meu pai não me protegeu? Por que meu pai não salvou minha mãe? E isso poderia o levar até mesmo a culpar seu pai pelo incidente de alguma forma, mas não. Ichigo não vê as coisas de maneira tão simples e rasa. Primeiramente, ele não culpa o pai. Segundamente, ele entende o mesmo e diz que Ishin deve ter seus motivos para esconder tudo isso dele. E terceiro, ele não cobra resposta alguma. Na verdade, ele diz que Ishin pode contar a ele quando ele se sentir pronto a isso. Qualquer coisa além disso para Ichigo seria um desrespeito contra o próprio pai. E cara, Bem que maduro da resposta parte dele. perfeita. Eu gosto de pensar que o Ichigo é a união tanto de Ishin quanto Masaki, e que embora a criação do Ichigo tenha partido muito mais pelo lado do pai, graças à morte prematura de sua mãe, ainda assim, ele conseguiu crescer sendo um homem que é capaz de empunhar a espada de Shinigami, tanto para proteger quanto para atacar. E isso é notório até mesmo na simbologia dos nomes tanto do pai quanto do filho. Ishin vem de Ichi, que significa um, único, e Shin, que deriva de coração, mente ou alma. Enquanto Ichigo vem de Ichi, do mesmo kanji anterior, né, de um, único, porém o Go é de proteger, defender ou guardião. Então temos aí um paralelo de que o Ishin seria aquele que tem a essência, o coração ou uma forte vontade consigo, enquanto o Ichigo seria aquele que foi feito para proteger, para ser o guardião do que é importante para ele. O nome da Masaki também é um ótimo complemento para a simbologia, pois Ma significa verdadeiro, real ou puro, e Saki vem de florescer ou desabrochar, o que conversa totalmente com a sua história envolvendo tanto ela ser uma Quincy, de sangue puro, né, quanto pelo fato dela ter seu desabrochar com o Ishin e assim gerar o Ichigo. São realmente lindas simbologias e que estão intimamente interligadas, mas vamos voltar a falar um pouco mais no Ishin, pois o vídeo é sobre ele. A questão de seu nome significar algo como um coração. Vemos aí que isso representa totalmente o seu conceito de ser uma vontade inabalável para fazer o necessário, ilustrando também o seu dever e seu sacrifício. Sua Zanpakuto, Engetsu, também deriva dessa simbologia de uma forte vontade que pulsa para cumprir sua responsabilidade, principalmente por ser uma Zanpakuto intimamente ligada De com o fogo. fogo, a essência e a energia. Engetsu significa En, para chama ou fogo ardente, e Getsu de lua, ou seja, lua em chamas, ou lua de fogo ardente.
Já falamos aqui no canal várias vezes sobre mitologia e a questão das simbologias de Bleach, e a lua tem muito disso, como uma forte ligação com os Shinigamis. Eu vejo isso como uma alusão à questão da vontade dele representada pelo fogo e como ele usa isso a favor de seu dever como Shinigami, ao mesmo tempo que ele também usa o seu cargo e dá seus poderes para proteger a Masaki. Como dito também por Kubo no Clube Outside 472, as Zanpakutos de Ichigo e seu pai têm similaridades, muito por conta de seu parentesco. É curioso pensar que Ishin também possui a técnica do Getsuga Tensho final, É, como isso é uma técnica passada por tradição entre o clã Shiba. O clã Shiba tem suas próprias técnicas e algumas delas se diferem bastante dos Kidos, que a gente conhece dos Shinigamis, como por exemplo aquela habilidade de areia do Ganju. Elas são diferentes por não usar um encantamento e não ter um número, como o caso dos Kidos, e seu efeito também parece ser bem mais específico. Também temos a informação do Clube Outside 303, em que essa habilidade do Ganju se chama Seppa, e é uma habilidade transmitida pelo clã Shiba que funciona através da desintegração de Reishi em partículas para assim espalhá-los. Provavelmente Shin também teria técnicas similares a essa de desintegração em seu arsenal, mas tudo que vimos foi ele usando habilidades de chamas com bastante proficiência, desde transformar seu próprio sangue em fogo, mas principalmente a sua liberação de modo geral. Agora, o Getsuga Tensho final é uma técnica muito poderosa de sacrifício de poder. Muito provavelmente Ishin dominou essa técnica quando era muito mais próximo do clã Shiba, e se imaginarmos a quantidade de poder que ele possui, podemos entender que ele teria um vasto poder destrutivo. Para uma muito medida de forte. comparação, temos que entender que em sua luta contra White, Ishin estava com o limitador de 20% por causa do selo espiritual. E mesmo assim, ele estava indo muito bem contra White, é claro, tiveram alguns empecilhos aqui e ali, mas ele estava lidando muito bem só com 20%. Aquilo seria o equivalente a 1/5 do poder total de Ishin. Logo, ele seria 5 vezes mais forte que aquilo em seu estado normal. Agora imagine esse homem em seu auge, usando tudo que tem em um golpe único do Getsuga Tensho final. Eu não diria que seria mais forte que a do Ichigo, né, por motivos óbvios, mas possivelmente teria mais controle e poderia talvez até durar mais tempo, tendo também talvez algum diferencial pela Zanpakuto ter propriedades de fogo. É engraçado pensarmos que também não sabemos nada sobre sua Bankai. E não, eu não tenho nenhuma teoria mirabolante pra soltar dessa vez. Eu realmente não faço ideia do que esse poder pode ser. A gente só Com sabe certeza que ele Bankai, realmente né? cansa muito o corpo dele e se ele tiver algum ferimento grave, ele não consegue usar. Que foi o caso ali contra o White. Ishin também era capitão da 10ª divisão, e a sua tenente era a Matsumoto. O Kubo meio que confirmou também que ele escolheu ela possivelmente por causa do corpão. Mas ela também tem seus pontos positivos como tenente, veja bem, né, e tudo mais. E eu queria ver mais sobre como era a dinâmica dele como capitão, já que vimos muito pouco de suas interações com os Shinigamis e capitães daquela época. Até hoje não sabemos exatamente qual é a função específica da divisão 10 dentro da Gotei 13, mas podemos ver que capitães desse cargo sempre foram muito utilizados para fazer patrulha no mundo humano, tanto pelo fator do Ishin ter ido direto investigar lá, pelo que a gente viu em seu passado, quanto pelo fato do Hitsugaya sempre ir em diversas missões de patrulha, também para monitorar outros tenentes. A divisão 10 também é responsável pela cidade de Naruki, que no caso é uma vizinha metropolitana da Karakura. Agora bora falar alguns paralelos, a começar pelos principais de Everything But The Rain. Esse é um flashback muito bem definido no mangá e que mostra de maneira trágica e bela a história do Ishin, Masaki e tudo que engloba o Nascimento do nascimento de Ichigo. Ichigo. Em Everything But The Rain temos Ishin e Masaki como sendo protagonistas de lados opostos da balança da realidade. Shinigamis e Quincy's balanceadores e executores. Eu gosto muito de ver que dentro dessas duas organizações de indivíduos, tanto Ishin quanto Masaki tentam escapar das normas para proteger um ao outro, visando assim um bom senso equilibrado. Ishin mente a Matsumoto e Masaki tenta esconder todo o ocorrido com White da família de Ryuken. Ambos fizeram isso para proteger um ao outro, e nada disso foi combinado, então realmente tinha uma questão muito boa aí de se importar com o outro apesar dele ser de uma casta diferente, mesmo um Quincy protegendo o Shinigami e vice-versa. Eles não se importam com isso. E agora bora falar um pouco dessa questão do White. Ishin foi para o mundo humano originalmente como parte de uma investigação da Soul Society acerca de uma série de desaparecimentos e mortes de Shinigamis em Karakura. O que aconteceu lá foi basicamente um hollow artificial chamado White, que foi feito a partir da fusão de almas de Shinigamis. E essa é uma luta muito interessante de se observar por vários apontamentos e detalhes específicos. Primeiro detalhe, White era mais fraco naquela época. Isso é Sim, verdade. obviamente White era mais fraco do que como vemos na luta de Ichigo contra o Kyoha. Além da notória diferença de exibição de poderes e feitos, também temos o poder do próprio Ichigo somando Somando o no poder White. do White naquela forma. Enquanto na luta do Ishin, o White não possuía essa fonte Era de só o poder, White apenas a mesmo, sua
sozinho. Heiatsu. Mas também temos outro ponto na balança, o qual eu já falei anteriormente. Ishin estava restrito pelo selo. Ishin possuía apenas 20% de seu poder disponível para enfrentar um Hollow daquela magnitude, e na minha opinião, isso provavelmente seria sim suficiente para pelo menos empatar, ou até mesmo derrotar o White. Sim, o White era forte, a gente sabe, mas não tão forte quanto a versão final que se apoderou também da Heiatsu do Ichigo. Então, eu vejo aí como sendo uma versão mais fraca, a qual o Ishin poderia sim vencer com certa folga, como a gente mesmo viu. Mesmo com apenas 1/5 de seu poder total, ele não podia usar a sua Bankai. Mas então por que o Ishin teve tanta dificuldade, né? Bora falar desse terceiro detalhe, que é o da interferência externa. Ishin foi atacado pelas costas por Aizen graças ao fator surpresa da capa deixada pelo Urahara. A capa tem a função de bloquear a exibição de Heiatsu, dando assim uma vantagem furtiva. Com esse ataque, o Aizen já deixa Ishin debilitado o suficiente para não ser capaz de utilizar sua Bankai, já que a mesma exige muito do corpo do usuário. E com aquele ferimento, ele não seria capaz de executá-la. Porém, se pararmos para pensar no nível de uma possível Bankai e supondo que ela seria suficiente para derrotar o White, já que o próprio Aizen estava preocupado com isso, temos que colocar na balança que 20% da Bankai do Ishin seria capaz de solar o White. Portanto, é sugerível que o White daquela época seja ali nível tenente ou até talvez um capitão mais fraco. Mas sim, sem usar sua Bankai e com aqueles ferimentos, Ishin perderia. Então, a Masaki surge. Equilibrando a equação, Masaki surge e consegue atrair o White e o derrotar, fazendo assim uma futura fusão com o Hollow que é venenoso para os Quincy's. Ela estava fadada à morte por conta do evento que Urahara chama de Sui, você sabe o que, da alma. Dado aquele advento, a única forma de salvar ela seria com a ajuda das forças opostas das raças que existiam no corpo da Masaki. No caso, Masaki era uma Quincy e tinha Heiatsu Hollow do White. Assim, as forças opostas seriam respectivamente um Shinigami para balancear a Heiatsu Quincy e um humano para balancear a Heiatsu Hollow. Ishin poderia suprir ambas as forças de contraparte, desde que ele se unisse a um Gigai humano e ficasse ao lado da Masaki pelo resto de sua vida. Mas o preço disso seria abdicar de seus poderes Shinigamis de vez. Isso acabou sendo bem frustrante para Ryuken, já que ele não era capaz de proteger a garota que seria sua suposta esposa, além de perdê-la para um Shinigami. Romanticamente isso pode parecer ruim, né? Mas no contexto dos Quincy's isso acaba sendo muito pior. A consequência de perder uma Quincy de linhagem pura para um futuro dos Quincy's se foi, e no ponto de vista deles isso é uma perda muito maior. Eles Então, têm muito mais foi coisa de bem zoado. linhagem, né? Depois disso, o Ishin Manter a ficou linhagem meio humano e pura. abriu uma clínica médica. Lá ele também provavelmente poderia ajudar outras pessoas que foram feridas por Hollows, e é interessante perceber que ele disse que aprendeu bem isso durante a Academia Shinigami, ou seja, possivelmente ele teve interações com a Unohana. E eu queria muito ver como isso deve ter sido, já que ele é bom nisso. Ryuken também se tornou médico, na verdade ele era diretor de um grande hospital, e ambos seguem por caminhos muito semelhantes em vários momentos da história. E temos até alguns foreshadows do Ishin encaminhando pacientes para o Hospital Geral de Karakura, que é o hospital dirigido pelo Ryuken. Um ótimo detalhe e foreshadow muito sutil. E isso é lá no começo da história, viu? E bom, ambos gostavam da Masaki e queriam a proteger, assim como ambos também perderam suas mulheres pelas mãos do Yurabara, pelo mesmo evento, que é o Ausver. Ambos também têm filhos e seguem por caminhos muito similares, e os paralelos são inúmeros. E bom, por fim, vamos falar dele, a interação entre Ishin e Ichigo, e como sua mãe Masaki sempre esteve no meio disso tudo. Ishin sempre esteve de olho em Ichigo, guardando a verdade dele como um verdadeiro pai, apenas esperando pelo filho atingir a maturidade necessária para, assim, revelar tudo a ele, na hora certa. Essa questão de esconder a verdade, por muitas pessoas, pode ser visto erroneamente como um ato de traição ou falta de confiança, mas a verdade é que isso é sim um ato de dedicação pelo O Ichigo filho, tava pois o maduro pai pra entender confia que já, ele né? futuramente vai entender tudo isso, e que existe hora certa para tudo. Ishin demorou para revelar a Ichigo que o Grand Fisher não era o verdadeiro culpado da morte da Masaki. O próprio Ishin foi responsável por executar aquele Hollow. A luta é tão breve e fácil que eu acho que nem merece muita menção por aqui, mas o Ishin derrota o Grand Fisher sem qualquer dificuldade, assim, vingando a morte da Masaki. Mas ele também nunca nem ligou muito para isso, ele mesmo fala que não tinha muito sentimento de vingança, os Hollows atuam como Hollows, essa é a natureza das coisas. Então ele é bem estoico nesse sentido de entender que existe motivo Não lembrava pra tudo disso. e que não adianta você ser amargurado por isso. Isso só vai trazer mais malefícios a você e as pessoas que te rodeiam também. Ryuken também fez o mesmo, indo ao resgate do Ryu,
no mesmo momento em que o Ishin foi para socorrer o corpo de seu filho, né? Porque não era o Ichigo, era o Kon. Mas ambos apareceram para salvar seus respectivos filhos daquele evento. Também é muito bom ver que o Ishin se apoia muito em seu filho, e isso é mostrado literalmente na luta do Aizen. Ele até mesmo consegue dar dentro com o Aizen adaptado do Hogyoku por um bom tempo. E ele tem algumas demonstrações de feitos bem interessantes sim, e poderosas desde aquele Getsuga Tensho gigantesco que ele lança. Então, o Ishin não é pouca coisa, rapaziada. Tirem isso da cabeça. O Ishin é brabo. Mas bora falar direito da Ele é Masaki agora. forte. Masaki era o sol para o Ishin, e ela de fato iluminava aquela família. Ela era uma base para todos, e sua perda causou um grande abalo em todos ali presentes. Karen, Yuzo e Ichigo cresceram muito na ausência de sua mãe, e certamente não foi fácil para Ishin seguir como um pai sem Masaki. Depois da morte dela, cada personagem da família assume um papel em sua ausência. E temos aí desde o pai tentando ser mais brincalhão e descontraído, até a Yuzo sendo a cozinheira da família, que cuida de casa. A Karin assumiu uma parte da força que ela interpretou da própria mãe, sendo ali uma base rígida e sólida para sua família. Ela raramente demonstra fraqueza. Obviamente, Ichigo seguiu com a parte da proteção que ele sentiu por não conseguir proteger a própria mãe. Mas também tem outra coisa aí no meio. O outro lado é que quem protegeu o Ichigo foi a Masaki. Então ele aprendeu com o exemplo da mãe, e não apenas por deixar ela morrer, mas ele aprendeu com ela, e não apenas por ela. Masaki ser o Sol e Ishin ser a Lua também é um paralelo forte do que Ichigo procura em sua vida, que é Orihime. Orihime supre a mesma essência de Masaki, e Kubo nunca escondeu isso. Ichigo acaba sendo muito parecido com seu pai em muitos momentos, e aprendeu muito com ele a como crescer e ser um homem. E eu gosto muito da interação de pai e filho entre esses dois, exceto, é claro, quando o Ishin vem com as voadoras e tudo mais. E aí entra o humor do Kubo, que é bem ruim, falando mais alto. Ou será que tem algo além disso? Hoje eu vejo que o começo do Ishin, sendo animado e sem noção, na verdade poderia até mesmo ser uma máscara dele com seus filhos, um jeito de se aproximar, sendo bobão e tendo uma abordagem mais animada, talvez para amenizar a perda e o espaço ausente de uma mãe. Eu acredito que ele tenha sim muita inteligência emocional para fazer algo assim. Mas essa é só a minha opinião e minha interpretação. Quanto ao poema de Ishin e Masaki, eu devo dizer que as interpretações são inúmeras. Existe o pecado e existe a pureza. O pecado, ao meu ver, seria referente ao advento do White e como isso acaba afetando a Masaki. Mas quem seria o pecador nesse caso? Seria Ishin, por não conseguir proteger a sua amada? Ou seria Masaki, por submeter-se àquilo para proteger Ishin? É uma via de mão dupla muito interessante e que esse poema deixa em aberto de uma forma muito boa. Enfim, digam aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse poema e o que vocês interpretaram, beleza? E sobre o Shin, rapaziada, é isso. Esse foi um vídeo É um mais grande introspectivo, eu personagem. não vou trazer mais tanto power scaling aqui pro canal, essa parte eu talvez deixe mais pro Coliseu, que vocês sabem, vai estar aqui na descrição, eu vou falar mais sobre ele em outros momentos. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente, né? Um pouco mais emotivo. Eu não sou um cara muito emotivo, mas espero que É um tenham grande gostado do vídeo. personagem. Valeu, muito obrigado a todos pela presença. É isso e tchau. Bom, galera, e esse foi o Autista Reais de hoje, né? O Shin realmente é um personagem muito interessante e é bom ver esses plots, né, que rodeiam ele, de como ele muda a postura dele, que no começo ele é só aquele pai bobão que tá sempre zoando com a cara do Ichigo, dando voadora nele. Parecia só mesmo um alívio cômico, assim, mas depois você vê que ele tinha muitas camadas, né? Era um personagem bem maduro, bem complexo, muito interessante. Bom, galera, mas esse foi o Autista Reage de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo Autista Geek.